A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é: se derrame ao Deus da esperança e seja cheio. Vamos falar isso aí? Vamos encher. Respira primeiro. Puxa o ar. Porque nós viemos não para beber golinho. Você está com sede, amém? Então toma aqui uma gotinha. Tá bem. Geladinha, estou satisfeita. Pronto, não preciso beber mais o resto do dia. Não preciso mais para a minha vida inteira, não é isso. Seja cheio. Seja cheio. Se derrame ao Deus da esperança. Talvez tudo que você esteja precisando na tua vida hoje é o Deus da esperança. E seja cheio. Vamos lá, vamos repetir? Espera um pouquinho. Não. Se derrame, parece que eu estou falando de outro. Não, é para mim. Diga eu. Me derramarei ao Deus da esperança. E eu, fala seu nome, Denise, serei cheia. Dá glória a Deus aí. Aleluia, aleluia. Queridos, eu quero começar o nosso culto hoje contando uma história. Eu gosto de história, né? Eu gosto de contar história. Nós estamos aqui só para contar história. Contar a história da gente mesmo, de que Deus fez, de como Deus é, como que Deus age. Nós estamos aqui para isso, para se encher dele, de saber do atual, do que ele está fazendo hoje. É tão bom a gente ler a Bíblia e fala: Ana gerou filho. Que maravilha, mas também poder dizer: Denise gerou filhos. Ana não poderia ter filhos, e poder dizer: Denise também não poderia ter filhos. Não é? Então, nosso Deus é atual. O nosso Deus é presente. Pastor me deu isso aqui. Será que eu vou conseguir, pastor? Vamos lá. Uhum. É uma história boa que marcou a minha vida. Quando eu leio algo assim, eu sempre marco. É assim. Um piloto estava no meio do seu voo do dia, quando viu algo que o apavorou. Do canto do olho, ele viu um rato na cabine, roendo os fios. Nossa, vou ter que pousar esse avião e rápido, antes que ele mastigue os fios e cause a queda do avião. Foi o primeiro pensamento do piloto. Esse foi o seu primeiro pensamento. Porém, não foi o seu último pensamento. De repente, ele soube exatamente o que precisava fazer. Em vez de tentar pousar o avião, decidiu voar mais alto. Ele subiu a uma altitude onde o rato não pudesse mais sobreviver. Em vez de entrar em pânico e assustar os passageiros com um pouso repentino, ele simplesmente voou mais alto. Ele foi subindo cada vez mais. Continuou subindo até atingir um nível tão alto que o rato morreu. Problema resolvido. Essa é a maneira que o Espírito Santo vai nos moldar hoje. Vai moldar o nosso culto e a nossa vida. Hoje essa é a revelação para mim e para a sua vida. Receber poder, receba poder. Sabedoria do alto, para lidar com os ratos que roubam de alguma forma, tentando nos impedir de viver o novo de Deus. Deus tem novo para mim e para você, amém? Que tentaram abortar a nossa jornada. Não é? O que Deus vai nos ensinar hoje é como se livrar daquelas coisinhas irritantes. Eu e você só precisamos elevar mais alto a nossa vida a Deus. Cada vez mais alto. Esse piloto tinha duas opções, queridos. Ele podia ter pousado o avião e lutado com o rato até que ele morresse. Ele teria causado atrasos, pensa bem. Não só para ele, mas para todo aquele avião, naquele dia, para todos que estavam ali. Compromissos teriam sido perdidos. Os planos teriam sido abortados. Teria sido caos, no mínimo, atraso de vida para muitas pessoas. Ou ele poderia ter ido mais alto e o problema teria se resolvido sozinho, o que realmente aconteceu. Muitos de nós
muitos de nós, Igreja do Avivamento, nós lidamos com problemas exatamente como esses. Passamos o tempo todo lidando com ratos e coisas que tentam nos impedir de chegar no lugar onde Deus determinou, de chegar no lugar onde Deus já reservou para mim e para a tua vida. Tem um lugar reservado para cada um de nós. Na realidade, tudo que precisamos fazer é ir mais alto, é buscar mais alto e permitir que Ele cuide dessas coisas. Você está investindo tempo, lutando contra ratos. E para essa luta, você tem que se rebaixar. Você tem que rebaixar o nível dele. Quando você vê, muitas das vezes, a gente se rebaixa tanto nessa luta e nessa guerra tão baixa, que nós alcançamos áreas em que eles podem prosperar. Nós alcançamos áreas que os ratos podem viver. Então, nós também temos duas escolhas. Ou olhamos para cima e mantemos o nosso voo, ou vamos ficar aqui brigando com os ratos. Aqui hoje, participando do batismo, da aliança, no término de uma escola de influência, ou mesmo participando de um culto de adoração. Todos nós, queridos, estamos apontando ao Senhor. Nós queremos ir mais alto. Nós queremos ir mais alto. Tudo isso aponta para que você está escolhendo o mais alto em Deus. E deixar que as coisas funcionem para o seu bem, assim como o Senhor nos prometeu. Os ratos virão, queridos. Os ratos virão. As coisas, as pessoas tentarão impedir você a todo tempo a parar. Você deu um passo para o batismo, um passo para a aliança, parou, chega, já deu. Os ratos virão. No entanto, a forma de lidar com eles será o fator determinante de como nós vamos chegar. Mantenha teu voo. Quando o meu pastor me ungiu pastora, ele me deu essa palavra. Essa foi a palavra que ele me deu, que eu vou levar para a minha vida inteira. Mantenha o teu voo. Mas no voo pode aparecer ratos querendo corroer. E querendo que, de alguma forma, eu tenha que descer rapidamente. Mas deixa eu falar com você. Você que está entrando nesse aprisco, você que já faz parte desse aprisco, mantenha o teu voo. Diga isso para o teu irmão, vamos manter o voo. Vamos manter o voo. Colossenses 3, de 1 a 2. Aleluia. Se, pois, foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas e não nas coisas terrenas. Como a gente perde tempo aqui embaixo. Busca as coisas do alto. É isso que Ele tem para a vida da gente. Se quisermos andar continuamente com Deus e andar como Jesus andou, então nós devemos colocar a nossa mente buscando sempre as coisas do alto. Não podemos permitir que as coisas desse mundo, querido, explore nossa atenção, roube o nosso tempo, a nossa melhor ideia, o nosso melhor tempo. E tire da gente o que fomos destinados a fazer na presença do Senhor, por Ele e para Ele. A tua melhor ideia, o teu melhor tempo, a tua melhor energia tem que estar para Ele. Precisa estar nele. Em vez disso, nós devemos manter nossos pensamentos na palavra e no seu plano. Deus tem um plano para mim. Diga, Deus tem um plano para mim. Sabe o que cabe a cada um de nós? Fazer aliança com o nosso futuro. Faça uma aliança com o teu futuro. Eu não vou negociar. Eu vou estar vigilante naquilo que o Senhor diz a meu respeito. Porque é tão fácil roubar aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. É só o diabo insinuar que você não é. É só o diabo insinuar que a sua família não é aquilo que você pensa. É verdade, né? Afinal, a gente tem problemas. Olha para o lado, querido.
Não tem família perfeita aqui, não existe isso. Você que está entrando na família Projeto Vida hoje, deixa eu te dar uma notícia. Não há família perfeita, mas há uma família que busca o Senhor, que tenta fazer o melhor, que busca, que tem o coração voltado para o Senhor, que ora por você. E ao fazer isso, nós nos elevamos acima das coisas que tentaram nos derrubar. O tempo todo vai ter uma boca aberta para o teu lado. Porque tudo que a serpente precisa é de uma boca. Tudo que a serpente precisa é de uma boca. É dizer bobagem. É dizer não é para você. O problema é quando você agarra essa palavra mentirosa e diz, é isso aí mesmo. Eu nunca vou viver isso mesmo. Isaías 61. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Em outra versão diz assim, levanta-te da depressão espiritual para uma nova vida. Para uma nova vida, para um novo tempo. Brilhe e seja radiante com a glória e o esplendor do Senhor, pois a sua luz chegou, e a glória e o esplendor do Senhor nascerão sobre você. Olha o que o Senhor tem para você. Aí você se diz assim, que isso, pastor, eu sou apenas um ratinho. Brilhe, a glória do Senhor está sobre você. A sua obediência, o teu caminhar. Hoje nós temos um batismo, mas daqui a pouco nós teremos outro. De repente você vai ver as pessoas se batizando, e você vai olhar e falar, isso aí é para mim também. Eu também quero. Só faz um assim, a gente batiza hoje. Ninguém sai daqui. Só faz um sinal, eu quero aceitar Jesus, já pula ali. Eu quero essa vida nova, eu quero isso para mim. Amém? Aleluia. Glória a Deus, e eu vou aqui lutando. Oh, Jesus. Quando nascemos de novo, fomos ressuscitados para uma nova vida em Cristo. O nascer de novo não é um banho, está calor, vamos pular todo mundo ali? Não, não é clube. É o nascer de novo. O que eu quero dizer é que todo o meu passado, toda a minha sujeira, tudo aquilo que escolhi errada, que eu e você já fizemos a vida. Ninguém pode apontar para ninguém, você, hein, João? Aí ele pode dizer, e você, hein, pastor? Eu falo, pois é. Se não é a misericórdia de Deus, João. Oh, Daiane, se não é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Não tem ninguém aqui que possa dizer, eu não preciso. Todos nós precisamos se aliançar ao Senhor, à vontade dEle, ao tempo dEle, à necessidade, aquilo que Ele precisa de mim. Não devemos estar sobre coisas que o Senhor não está. Quanto que a gente gasta tempo e energia, Ele nem está naquilo, nem te chamou para isso. Eu falo com os meus filhos, não coloco os anjos do Senhor em furada, não, porque eu oro para o Senhor coloca anjos ao redor dele. Aí vai o bonito lá, fazer besteira no lugar errado. Por que está botando o anjo do Senhor em furada, menino? Presta atenção na vida. Presta atenção na vida. Eu estou orando por vocês, eles sabem disso. Apresenta o teu nome, apresenta o nome da igreja. Eu sei que a igreja também ora por mim. Se não ora, por favor, passa a orar. Nós precisamos demais da tua oração. Aí vai lá, pastora, fazer uma coisa errada, uma escolha errada. Você fala, pastora, está fazendo o quê, pastora? Está indo para onde, minha filha? Se nós estamos orando por você, como é que você cai na rua, vira o pé e fica assim? Uma semana cambeta? Ora por mim. São coisas, querido, que a gente precisa estar onde o Senhor está. Nós devemos nos levantar e sentar com Ele em lugares celestiais. É para isso que nós somos chamados. Nós não somos chamados a ficar brigando com o rato aqui embaixo. Porque você, porque eu, com acusações terrenas. Para com isso. Se sentindo menor. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos. Declara, quem declara? Pois assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos
do que os vossos pensamentos. Igreja do Avivamento, Deus nunca disse que os nossos pensamentos não poderiam se alinhar aos pensamentos dele. Então, pastor, o que a gente precisa? Elevar os nossos pensamentos a ele. Jesus falou o seguinte, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Se você é um com o Senhor, você consegue elevar seus pensamentos e parar de ficar brigando com o rato. Parar de ficar lutando aqui embaixo, nesse nível mais baixo da terra. Se igualando, se abaixando. Em nome de Jesus. Aleluia. Jesus orou para que fôssemos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Se somos um com Ele, nossos pensamentos serão mais elevados e alinhados a Ele. Leve esse aprendizado contigo hoje. Escreva na tábua do teu coração hoje. Quando os ratos entrarem no teu caminho, não tema. Não tema. Não se diminua para discutir na altura dele, mas suba mais e mais alto. Suba mais alto. Quando as coisas tentarem te derrubar, não permita que elas o façam. Em vez disso, pensamentos começam a pedir, Senhor, o que o Senhor diz a meu respeito? Busca, procura, leia a palavra de Deus, ore ao Senhor, diga, me conduz a isso. Porque senão eu vou ficar olhando, está destruindo tudo, está roendo tudo. É hora de nos erguermos e atingirmos ao nível que nós fomos destinados. Ao nível e ao pensamento que o Senhor tem para a vida de cada um. Para a casa e para a família de cada um. Esse é o ano da identidade. Não esqueça disso. E qual é a sua identidade? A nossa igreja todo ano ela tem um tema. E a igreja que você está hoje, que você toma como membro, tem o ano da identidade. Qual é a tua identidade? Aquele que corre? Ai, meu Deus. Aquele que se apavora? Ai, meu Deus. Ou aquele que sobe e começa a olhar para cima e não olha mais situação. Senhor, me ensina isso. A olhar não mais a situação, porque se eu ficar olhando na situação, é ela que vai reger a minha vida. É a necessidade. Eu costumo dizer, a boca da necessidade, ela é imensa. Então eu fico olhando para a necessidade e falo, olha eu, tadinha, eu vou diminuindo. Mas se eu olhar para o alto, ao Deus que eu sirvo, a resposta que Ele tem para mim, muda todas as coisas. Romanos 2,15. Esses mostram da lei gravada no seu coração, testemunhando também a consciência e seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Quem tem a mente de Cristo, ele faz pergunta a si mesmo. Estou zangadinha. Por que eu estou zangadinha? De onde vem isso? Isso é para mim? Estou tristinha. Por que eu estou tristinha? Quem tem a mente de Cristo, para e pensa. Não é conduzida pelas emoções. Agora eu estou feliz, está tudo tão bem, eu trato todo mundo tão bem. Eu não sou conduzida pelas minhas emoções, eu não posso ser, queridos. Em nome de Jesus, a mente de Cristo vai me conduzir aonde eu preciso chegar. Então, se for para me acusar, ela vai me acusar. Se for para me defender, ela vai me defender. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a posso instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O teu espírito se torna vivo, a tua palavra tem peso espiritual. Querido, não é um banho, cuidado com o que você vai falar agora, porque eu sou uma ao Senhor. Eu estou junto ao Senhor, entrelaçada a Ele. A tua palavra tem peso espiritual. Olha o que sai pela tua boca. Olha o que sai. Ah, isso tudo é uma desgraça. Sabe o que é desgraça? A ausência da graça de Deus. Porque essa família é uma desgraça, essa casa é uma desgraça. Cuidado com aquilo que você fala. É isso mesmo? É a ausência da graça de Deus? Pensa naquilo que você está falando.
aquilo que você está liberando para a tua casa, para a tua família. Você não é um sozinho, o Senhor está aqui, a minha boca tem agora peso espiritual. 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, esteja desgastado, cansado, o interior, contudo, se renova dia a dia. O Espírito Santo habita em nosso coração, que é aquele que nasceu de novo e fala com você. Eu estava falando com os meninos aqui, vocês vão ficar meio estranhos a partir disso. Não é um banho. Não é um banho. Quando o Espírito Santo, ele entra, ele toma posse, você está dando a ele todo, olha, agora o Senhor é o centro da minha vida. E quando ele é o centro da tua vida, realmente ele passa a governar a tua vida. A tua visão muda, a tua fala muda, seu jeito de olhar as pessoas mudam. Muda tudo, queridos. E se não mudou, se converta. Levanta a tua mão e fala, eu quero aceitar Jesus na minha vida. Porque eu continuo a mesma. Eu continuo faladeira. Eu continuo lesando uma coisinha, outra coisinha pequena. Uma coisinha mínima. Antigamente eu roubava mais, agora é só coisinha pequena. Não, querido, é mudança de vida. Só €1. Só €1. Agora é só €1. Não, querido, é mudança de vida. Eu estou andando para cá. De repente eu retorno, eu tomo outro rumo na minha vida. Isso é ter Jesus, isso é entrar Jesus, e a gente fica, mas eu nem me incomodava com isso antes. Eu entrava naquela rodinha de fofoca, eu só era mais uma ali, estava tudo certo, agora eu fico tão incomodada, não cabe mais em mim. O que está acontecendo comigo? É onde as pessoas falam assim, fizeram lavagem cerebral em você. Porque as coisas passam a não caber mais, não tem jeito. Aquilo que era certinho, tranquilo, hoje não é mais. Que há, gente? É só mais um baseado. Qual o problema? Ih, Paola, você é boba, você é uma careta. Aí, de repente, aquilo não serve mais para você. Aí você fala, mas por quê? Será que a pastora está aqui? Já teve uma ocasião aí. Eu fui num lugar com o pastor, e aí a menina que estava servindo me conhecia também. Ela falou assim para mim depois, pastora, a senhora ligou e eu perguntei para ela, onde vocês estão? Ela estava servindo, trabalhando num lugar. Eu falei, eu vou aí comer com você. Aí eu falei assim, aí tinha um grupo de crente, eu falei, a pastora está vindo aí. Nossa, foi um corre-corre, um esconde cerveja. Falei, querida, deixa eu te falar. O que eu vou fazer? Nada. Hein, Jairão? O que a gente pode fazer, Jairão? Nada. Mas e o Espírito Santo de Deus que mora aqui? A esse sim, se preocupa em não ofender. Se preocupa com a pastora não. Se preocupa com ele. Eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus. Esse que vê a todo instante, que caminha, que me leva, que me traz, fala comigo. E quando ele falar sai, sai. Quando ele falar larga, larga. Eu já ouvi o testemunho de uma mulher uma vez no baile, que o cara entrou e falou para ela, sai fora daqui. Ela falou, que isso, eu paguei para entrar? Como assim, sai fora? Sai agora! E catou a mão dela e saiu levando. Eu achei esse testemunho tão tremendo, que ela falou, ué, o que aconteceu? Ele falou, esse lugar não é mais para você. Meu filho, um dos meus filhos viveram isso. A mãe veio para Portugal e ele foi para o samba. Chegou no samba, a mulher falou para ele, o que você está fazendo aqui? Esse lugar não é para você. Isso é estranho, não é, queridos? Mas é a hora que você vê que eu não estava, o pai não estava. Mas o Senhor continua olhando, porque há uma aliança. Não termina em você. Essa aliança vai para os seus filhos. Essa aliança que vocês estão fazendo hoje, seus filhos vão receber. Essa aliança não para. Daqui a pouco não tem mais pastor, não tem mais pastora, já foi para a glória, está tudo bem. A igreja continua, porque não depende do homem. Mas quem tiver a aliança que o Senhor tem comigo, a aliança que o Senhor tem contigo. Por isso, quando Satanás quiser fazer graça com a tua casa, com o teu casamento,
com a vida dos teus filhos, só lembra ele. Eu tenho uma aliança com Deus. Mantenha o teu voo. Mantenha o teu olhar para cima. Não abaixe a tua cabeça. Não abaixe a tua cabeça. Pastor, é para mim andar assim? Não, é em Deus, queridos. Em Deus. Muitas das vezes aqui na terra, a gente vai ter que recuar. A gente vai ter que pedir perdão, a gente vai ter que voltar. Isso é aqui. É o que Ele mandar. Pastor, eu estava até certo, mas eu estou ouvindo aqui que eu tenho que pedir perdão, eu nem fiz nada. Obedeça. Eu estava falando com a turminha aqui do Porto. Quanto mais a gente obedece, mais Ele coloca sobre a nossa vida. O seu ouvido fica mais e mais sensível a ouvi-lo. Porque você obedeceu, porque você está aqui, porque você vai batizar, porque você concluiu um curso, porque você vai mais e mais e mais de Deus. Mas tão pouco, que pouco. O inferno todo se levantou, tenho certeza, para que ninguém tivesse aqui. Te ocupou, colocou cansaço. Gabriel virou à noite trabalhando, chegou, falei, filhão, toma banho, bora, buscar Jesus, tocar para Jesus. Hã? A torneira quebrou. É assim, querido. A torneira quebrou, encheu, de repente, quando eu cheguei ali, estava o pastor nadando na cozinha. Torneira quebrada. Ah, que benção. Mas você está aqui. Você está aqui. Mantenha o teu voo. É uma aliança que Ele não vai quebrar nunca. E você não vai quebrar nunca. Tem mais, Senhor? Muito mais, queridos. Muito mais para mim e para a tua vida. Davi foi um homem que experimentou tudo isso. Davi foi um homem que passou por tanta coisa na vida, por tanto problema na vida, mas o interior dele estava na mão do Senhor. E que eu quero colocar para vocês hoje, que vocês guardem no coração de vocês, é isso, o meu interior. O exterior pode estar cansado, trabalhei a noite inteira, trabalhei a semana toda, mas o meu interior pertence ao Senhor. Em todo o tempo, aonde você estiver. Entregar a sua vida ao Senhor, colocar Ele como centro. É a mesma coisa eu colocar isso aqui. Tudo que eu vou pensar, esse aqui é o centro. Eu vou buscar no centro das minhas emoções, dos meus pensamentos. Então, Ele precisa estar aqui. Não são situações. Ao entrar naquela água hoje, eu quero dizer àqueles que estão batizando. Ao entrar naquela água hoje, declara o Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida. O Senhor passa a ser o centro. Não são as suas emoções, não são a sua verdade, não é o jeito que você foi criado, não é o jeito que você pensa, não é o jeito que a pastora diz. Não, não. Passe a ouvir ao Senhor. Alinha-se ao Senhor. Um dia o Senhor me deu uma visão. E eu estava vendo assim, astros voando. Eu falei, pai, o que é isso? Aí eu via que tinha hora, o sol aparecia, tinha hora que o sol sumia, e eu ficava olhando aquilo assim. Eu falei, então é por isso que tem dia que eu estou feliz, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou assim, tem dia que eu estou assado. É por isso, é porque vai na rotação ali, virando, então isso vai mudando. E aí eu escutei de Deus uma frase que eu levo para mim. Se alinha ao sol da justiça e você nunca vai ver trevas. Eu quero dizer a mesma coisa a vocês. Se alinha ao sol da justiça para que você nunca venha ver trevas. Aonde Ele virar, você vira também. Aquilo que Ele mandar, faça, obedeça. Peça ao Senhor, Senhor, abre os meus ouvidos, para que eu consiga, porque senão aqui na tua mente vai ter sempre uma luta. Eu não aprendi assim, lá no Brasil não era assim. Abre o meu coração para o novo. A terra precisa, no nosso tempo, precisa, como precisou lá na época de Noé. Também precisava de família que lutasse,
que se posicionasse. A terra precisa de homens e mulheres posicionados, famílias posicionadas. Se a minha casa está posicionada, pode crer, a casa dos meus vizinhos vão estar posicionados. Não porque eu sou, porque eles veem. E porque o Senhor não dá para colocar água aqui, só uma gotinha aqui. Não, Ele vai transbordando tudo ao meu redor, assim como faz na tua vida e na tua casa. Tudo ao redor, os seus parentes, seu pai, sua mãe, vai recebendo também da porção que o Senhor está derramando sobre você. E pessoas vão chegar e falar para você, o que aconteceu com você? O teu sorriso é largo, você agora está leve. Nossa, eu queria ter uma casa como a sua, eu queria ter um casamento como o seu, e nem sabe que você discutiu. Ah, essa toalha de novo. Hoje eu falei com o pastor, hoje já teve uma guerrinha lá em casa, queridos. Teve, porque igual a qualquer casa, entendeu? Aí ele veio me pedir perdão, que ele estava certo, mas ele veio me pedir perdão. Aí eu falei, bom, você brigou comigo, perde todo mundo, agora você veio pedir perdão no particular? Ele falou, por isso não, eu falo perto dos meninos também, ô meninos, aqui, hoje de manhã, aqui, eu quero pedir perdão para tua mãe, porque eu falei com ela assim, não foi ou não foi? Aí eu falei, ô gente, eu não perdoo não, viu? Vamos aproveitar a ceia aqui perante a igreja agora e vai pedir de novo. Está entendendo? Normal. Casamento, 37 anos. Ah, foi a primeira vez. Claro que não, gente. Claro que não. Claro que não. Só que a gente aprendeu a recuar. Não precisa ficar batendo boca. Precisa vir para a igreja de cara feia, tratando todo mundo mal. Por quê? Ah, porque discutiu em casa. Discutimos não, né? Não, a hora que ele falou mais alto, eu já... Como é que foi? Vou contar tudo. Contar tudo. Foi. 38 anos de casado. Eu falei para ele, poxa, você não tirou o lixo, botou o lixo aqui? Aí ele estava trabalhando assim, ele olhou para mim assim e falou, não fui eu. Tá bom, não fui eu. Aí já levantou um filho, fui eu. Aí eu falei, amém. Mas aquele não fui eu, sabe aquele não foi com amor. Não fui eu. Amém. Aí depois eu falei com ele, você precisava falar comigo assim, perto dos meninos? Aí eu dou uma ditadinha. Poxa, fala assim comigo perto dos meninos. Ele falou, por isso não, volto lá e acerto. Ô, meninos, recue quando tiver que recuar. Recue. Mas a glória de Deus tem que estar sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Mesmo que os ratos venham, tentando roer um fiozinho sequer, nada, não leva uma unha. Porque o Deus que nós servimos, Ele nos alinha ao sol da justiça, para viver o melhor dessa terra. Estamos vivendo numa terra que outrora não era nossa. Mas cada um de nós aqui, não sei porquê, pela graça de Deus, tem um pai, tem um avô, eu tenho avós que eram portugueses. E o Senhor nos trouxe de volta. E a gente vê hoje a necessidade dos nossos irmãos, o distanciamento, o esfriamento. Aí você chega, vai semeando sobre a terra bondade, prosperidade, presença de Deus. É isso que você veio. É isso que você veio fazer. Semear o melhor sobre essa terra, em nome de Jesus. E a tua casa, o seu convívio com o teu marido, a criação dos seus filhos, é a semeadura que a terra precisa. Vê, é a diferença, não é só a alegria do samba. É alegria, vocês são alegrinho. Não, nós não somos alegrinho. Nós temos o Senhor como a nossa bandeira. Porque mesmo nos momentos difíceis, Ele continua sendo a nossa bandeira. Amém, queridos? Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltará dos céus pra nos buscar.